Lemos na Bíblia que os caminhos de Deus não são os mesmos que os nossos, e sua grandeza é inescrutável. Seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, e seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos. A Bíblia nos ensina que Ele faz o que deseja e não dá explicações para mim, nem para você. Também está escrito: quem é você, o homem, para questionar Deus? O Salmo 103, versículo 19, declara: o Senhor preparou o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre todos. Isso significa exatamente o que está escrito. Seu reino governa sobre todos. Não há absolutamente nada que Deus não governe. Se existisse algo, seja o que for, no universo fora do controle de Deus, ele não seria Deus. Essa coisa, seja o menor átomo, ou a maior nação, ou até mesmo o evento mais grandioso, seu reino governa sobre tudo. No geral, Mateus 25:32 descreve um dos maiores acontecimentos proféticos ainda por ocorrer. Ele afirma que todas as nações serão reunidas diante dele, e ele as separará umas das outras, assim como o pastor divide suas ovelhas das cabras. Ele terá domínio sobre aquele dia grandioso. Agora, quero que você olhe para o final de Efésios 1, versículo 11, que diz: de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua própria vontade. Deus está no controle completo de todas as coisas, em todos os lugares, a todo momento. Nada o surpreende ou o pega de surpresa. Seja o que for, o que quer que você possa imaginar sobre o que você já ouviu falar, Deus controla. Ele controla a natureza. A visão do mundo vê o universo como um relógio que Deus dá corda, e então o universo segue seu curso. Porém, não é assim, de acordo com as Escrituras. Veja, Deus geralmente age da mesma maneira o tempo todo. Portanto, porque ele quase sempre age da mesma forma, as pessoas podem dizer que quando algo cai a uma certa velocidade, ou que quando a luz viaja, ela viaja a uma certa velocidade. Elas pensam que estão definindo leis. É aqui que obtemos as leis do universo, como as leis da gravidade, as leis da aerodinâmica, e assim por diante. Na verdade, tudo o que elas estão fazendo é observar as ações de Deus. Às vezes, é claro, Deus age de maneira diferente, e então todos dizem que é um milagre. Na verdade, não é um milagre. É o que chamamos de um ato extraordinário de providência. Isso significa que Deus está agindo de maneira diferente da maneira como ele normalmente age. E as pessoas diriam: as leis da natureza foram quebradas. Elas não foram quebradas. É só Deus agindo de forma diferente. Salmo 147, versículos 15 a 18, confirma o que acabei de afirmar sobre Deus e seu poder sobre a natureza. Afirma que ele envia sua ordem para a terra, e suas palavras correm rapidamente. Ele dá neve como lã. Este versículo nos mostra que Deus cria a neve por uma ordem direta, por um comando direto. Ele espalha geada como cinzas, lança seu granizo como pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Ele envia sua palavra e os derrete, faz seu vento soprar e as águas fluírem. Assim, temos a geada, o granizo, o relâmpago, o gelo, o vento que sopra, e Deus está no comando de tudo isso. Tudo acontece por causa de sua palavra. Isso torna a natureza muito interessante. Saímos para o mundo e vemos que Deus está agindo. Deus também tem poder para controlar as criaturas e toda a fauna maravilhosa deste mundo. Deus é soberano sobre todas elas. Cada animal que você pode imaginar, desde os que voam nos céus até os que vivem no fundo do mar, Deus está no controle deles. Os animais da terra, os animais do mar, Deus está no controle de todos eles. Um exemplo claro disso é Jonas, que estava fugindo de Deus. E então, Deus enviou um grande vento. Isso novamente mostra o poder de Deus sobre a natureza. Os marinheiros jogaram Jonas no mar, mas Deus preparou um peixe. Deus tem poder sobre as criaturas. Jesus ele mesmo disse em Mateus 10:29, não são 2 pardais vendidos por uma moeda de cobre, e nenhum deles cai no chão sem a vontade do Pai. Até o menor pássaro que você vê voando, se cair no chão, é porque Deus está controlando esse evento. O que as pessoas chamariam de insignificante, que não importa, Deus ainda está no controle. Não só Deus tem o poder de controlar a natureza e as criaturas do mundo, mas Ele também tem o poder de controlar os eventos da vida.
Um exemplo perfeito disso é a vida de José. Aqui estavam alguns irmãos que eram ciumentos de seu irmão mais novo. Eles o colocaram em um poço vazio para morrer, mas depois mudaram de ideia e o venderam como escravo no Egito. E todos conhecem a história de José. Ele vai para a casa de Potifar, depois acaba na prisão, conhece pessoas diferentes lá e, eventualmente, se torna o segundo homem mais poderoso do mundo, perdendo apenas para o faraó. Ele foi quem estocou o grão durante os 7 anos de fome, e quando a fome chegou, ele liberou o grão, o mesmo grão que salvou a vida de seus irmãos. No final, quando seu pai morreu, os irmãos ficaram com medo de José, pensando que ele queria se vingar. Isso é o que Gênesis 50, versículo 20 diz. José fala a seus irmãos e diz: "Quanto a vocês, quiseram me fazer o mal, mas Deus quis que fosse para o bem, a fim de que acontecesse como é hoje, para salvar muitas pessoas vivas." Os irmãos eram maus, eles eram rancorosos, mas Deus não conhece maldade nem rancor. E, no entanto, Deus é soberano e tão maravilhosamente rei que ele está em perfeito controle, mesmo quando os homens perversos fazem o seu pior. Quero ler outras versões deste versículo. Você queria me prejudicar, mas Deus queria que fosse para o bem. Deus tem um plano para a sua vida, mesmo quando amigos, inimigos e até mesmo membros da família estão conspirando contra você. Deus transformará o que eles pretendiam para prejudicá-lo em algo que será para o seu bem. Você vê, a maldade dos irmãos ao venderem José para o Egito foi, na verdade, o meio pelo qual Deus o salvou da morte certa. Nós, como seres humanos, só conseguimos enxergar o que está diante de nós, mas Deus consegue ver o que acontecerá daqui a 5, 10, 20 anos. Subestimamos profundamente o quão planejado e preciso Deus é. Deus está no controle. O plano de Deus continua em andamento. Nada está atrasando ou impedindo esse plano. Deus está totalmente no controle. Está tudo nas mãos de Deus. Cada situação está sob o controle de Deus. Agora, a Bíblia toma essa grande verdade e a envolve como um presente, oferecendo-a a nós, cristãos. Portanto, o apóstolo Paulo se levanta diante de cada cristão que já existiu e que está vivo agora, e diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus ama os crentes, Ele ama os cristãos, Ele ama as pessoas que colocam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele as ama, e porque Ele está no controle total de cada detalhe, Ele faz com que cada detalhe se encaixe no seu maravilhoso plano. Você acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem quando as coisas dão errado e há lágrimas nos seus olhos? Quando algo aconteceu com você, algo que você pensou que só acontecia com os outros, você acredita que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, mesmo quando seu coração está cheio de decepção, e você não sabe como alguém pode ajudá-lo, orientá-lo ou até compreender? Você acredita que tudo isso está trabalhando para o seu bem como cristão? Podemos saber que quando nossa fé está sendo muito testada, podemos ter certeza de que todas as coisas trabalham juntas para o nosso bem. Deus é fiel. Deus é fiel. Bem, alguns podem questionar: Satanás não pode lançar uma chave inglesa na vida de Deus? Obras. Deus tem controle sobre Satanás. Se você ler o livro de Jó, verá que Satanás não pode nem se mover sem antes pedir permissão a Deus. Muitas vezes, estamos animados e felizes, pois as coisas estão fluindo bem e estamos fazendo grande progresso. No meio de tudo isso, uma tempestade de dificuldades, problemas e testes aparece, algo que não estávamos esperando. A verdade é que não sabemos o que o futuro nos reserva e com o que teremos que lidar. Pode ser uma doença repentina, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego ou de um contrato. É mais fácil se sentir desanimado e sem esperança, mas deixe-me lembrá-lo. Deus não é homem para mentir. Números 23:19. Deus não faz promessas que não cumprirá. Os caminhos de Deus não são os nossos. Nós naturalmente pensamos assim, mas Deus é sobrenatural. Deus tem respostas para os nossos problemas que nunca poderíamos imaginar. Deus nunca nos teria permitido enfrentar essas tempestades se elas nos impedissem de alcançar nosso destino e propósito. Podemos questionar a Deus e perguntar: por que Ele permitiu tempestades em nossas vidas?
que são tão fortes a ponto de nos fazer perder a fé e a esperança. Mas quero que você lembre que isso faz parte do processo. A boa notícia é que Deus está no controle dos ventos, das ondas e da tempestade. Ele está no controle do que está tentando impedir você de alcançar seus sonhos, propósito e destino. Deus só precisa mudar os ventos e, em vez de retardá-lo, eles vão empurrá-lo para frente. As tempestades foram feitas para o seu bem, mas Deus vai usá-las a seu favor. Deus ainda está dizendo que você vai chegar lá. Deus ainda está no trono. Deus está lutando suas batalhas nos bastidores. Ele está trazendo as pessoas certas. O que Deus prometeu a você ainda vai acontecer. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você vai confiar em Deus quando não vê nenhum sinal de que as coisas estão melhorando? Você vai continuar com fé quando ouvir aquelas pequenas vozes em sua cabeça dizendo que nunca vai dar certo? Quero que você lembre disso. Você não pode ser movido pelo que vê. Você precisa ser movido pelo que sabe. E o que você sabe é a palavra de Deus. Não deixe que a tempestade faça você perder a fé no que Deus prometeu. Eu sou o Alfa e o Ômega. Essa é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O começo e o fim, diz o Senhor. Que é, que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso é o Deus Todo-Poderoso. Nossas mentes não podem entender esse termo. Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para a criação, temos uma pequena ideia do que significa ser o Deus Todo-Poderoso, algo que nossas mentes humanas não podem compreender. A grandeza de Deus é algo que, com toda a sinceridade, se pudéssemos entender completamente, ele não seria Deus. Você não pode colocar um Deus infinito em uma mente limitada. Isaías 66, versículo 1, nos diz: O céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. O céu não pode nem conter Deus, o que faz você pensar que nossas mentes podem. Nenhum ser humano pode dizer como ele é, mas as Escrituras nos ensinam corretamente que Deus é Espírito, que revela sua glória e poder sobre os céus e a terra. Ele se senta em seu trono no céu, onde os santos, os 24 anciãos e os anjos se curvam diante dele em adoração. Deus, em sua plenitude e poder, criou o mundo inteiro. Ele já existia antes da criação do mundo. Gênesis 1, versículo 2 diz: E a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esta passagem nos dá uma indicação clara de que Deus existia antes do começo do mundo. Portanto, Ele é o Todo-Poderoso, que ninguém pode questionar. Em nosso contexto, vamos aprender 5 grandes lições sobre Deus. Deus é Espírito. João 4. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O nível de nossas ações no reino espiritual depende totalmente do nosso nível de proximidade com Deus. Não temos o direito de nos aproximar de sua presença sem o nosso espírito alinhado com o Espírito de Deus. Deus não é apenas nosso Criador, mas é um Espírito, e quem quiser agir de maneira piedosa deve ser espiritual, adorando-o em espírito e em verdade. Por isso, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. A relação entre o ser humano e Deus é espiritual. Então, o espírito humano deve ser transformado. O termo adoração significa simplesmente rendição total após um encontro com Deus. O culto não é só a canção reverente que cantamos. Vai além disso. Existem diferentes maneiras de adorar a Deus. Podemos demonstrar atos de adoração dando ofertas, dançando, batendo palmas, costurando e outras coisas assim. Mas a melhor maneira de adorar a Deus é entregando nossas vidas para Ele. Você não pode vir diante dele como uma pessoa carnal e esperar resultados espirituais. Apenas aqueles que vivem no Espírito são esperados para atuar no espiritual com poder e força. Deus é amor. João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra amor significa dar sacrifícios e serviços à humanidade. Deus amou tanto o mundo que Ele enviou o seu único Filho para nos reconectar com Cristo. Desde o começo, o ser humano se afastou, e sua mente não é grande o suficiente para entender seu amor por você. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe quando você se senta e quando você se levanta. Ele conhece todos os seus pensamentos, até antes de você os pensar.
Você nunca vai surpreendê-lo. Ele sabe o que você vai fazer antes de fazer. Ele conhece todos os seus desejos e sabe o que está no seu coração. Ele enviou seu único filho por você. Ele o enviou à terra, sabendo que ele se sacrificaria e morreria por você. Ele fez tudo isso apenas para salvá-lo. Ele fez isso para que você pudesse ter a chance de viver para sempre com ele. Quando o mundo estava à deriva e precisava desesperadamente de um Salvador, se nossa maior necessidade fosse informação, ele teria enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, ele teria enviado um cientista. E se nossa maior necessidade fosse dinheiro, ele teria enviado um economista. Mas, como nossa maior necessidade era o perdão, ele enviou um Salvador. Ele te ama, mas você o ama. Quando você estava perdido, ele te encontrou. Quando você estava quebrado, ele te consertou. E quando você chorou, ele te deu consolo. Você não tem ideia do que isso significa para Deus. Ele só quer o melhor para você. Você é precioso para ele. Ele nunca quis te fazer mal, mas ainda assim, você o feriu. Você sabe que ele detesta o pecado, e mesmo assim, você age dessa maneira. Deus nos deu suas leis com a melhor intenção no coração, e tudo o que ele recebe de nós é desobediência. E então, quando algo dá errado, nós o culpamos. Se você o ouvisse, se ele só ouvisse sua palavra, se você obedecesse aos seus mandamentos, teria evitado tanto sofrimento e tantas lágrimas desnecessárias. Se você o escutasse, Deus nunca iria te guiar para algo errado. Deus não é o único a te salvar como ele poderia ser quando enviou seu único filho para te resgatar. Deus ilumina nossa vida, mas tudo o que fazemos é correr para a escuridão. Você escolhe amar outro ser humano mais do que ele, e quando te machucam, é ele quem te cura. Quando mentem para você, é ele quem detém a verdade. E quando te abandonam, é ele quem sempre estará ao seu lado. Deus é indescritível. Nenhum ser humano pode realmente descrever como Deus é. No entanto, a beleza e grandeza de um homem não podem se comparar com a de Deus, porque não podemos dizer o quão alto ele é. 1 Reis 8:27 diz: Mas Deus realmente habitará na terra. Eis o céu, e o céu dos céus não podem me conter, quanto menos esta casa que construí. Deus, por sua grandeza, estamos em dívida com ele para mostrar e dar-lhe o que realmente merece. No entanto, ele merece nossa adoração e louvor. Na Escritura, fomos advertidos por não mostrar nossa gratidão profunda por sua criação, até onde ele pode atuar e os níveis de sua supremacia. A Bíblia fala de suas mãos para que possamos entender que ele é extremamente poderoso. Às vezes a Bíblia fala sobre seus olhos, mas isso é para que possamos entender que nada acontece fora de seu alcance e visão. Deus vê tudo e em todo lugar, a todo momento. Nenhum homem viu Deus, e nenhum homem pode ver Deus e viver. Nossos corpos não podem suportar sua glória e poder. O grande Criador, o grande Deus, está em toda parte. Jeremias 23:24 diz: Não sei que o céu e a terra dizem que o Senhor Deus está em todos os lugares a todo momento. Deus é santo. Não podemos entender um Deus assim. Deus é santo. Em suas palavras, a santidade é mencionada várias vezes, pois se torna o único critério para vê-lo como ele é. Quem se aproxima do Pai deve chegar dele com um coração puro e sincero, sem qualquer mancha. Os olhos de Deus não podem suportar as injustiças. Uma das razões pelas quais as orações não são atendidas é devido aos pecados nesta era. Deus exige que nossos corações sejam puros se devemos entrar em sua presença. A santidade é a maneira mais certa de ver o céu. Deus não fica feliz ao ver seus filhos enredados pelas táticas malignas do diabo. Salmo 24:3-4 diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou falsamente. A supremacia de Deus é poderosa e majestosa, e a grandeza de Deus não pode ser descrita. Portanto, ele tem todo o poder em suas mãos. Não importa o quão forte qualquer homem ou espírito possa ser, ainda é limitado quando comparado ao de Deus. Números 23:19 afirma que Deus não é homem. Deus nunca é fraco. Seu poder nunca falha ou é frágil. Ele não precisa de tempo para reunir seus recursos.
Ele não responde a nenhum homem nem a nenhum espírito. Ele é supremo. Ele faz milagres e faz com que seu nome seja louvado entre todas as nações. É pelo seu nome que os demônios se curvam e o chamam de Deus Todo-Poderoso. Ninguém deve ser comparado a ele, com seu poder. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Isso mostra quão poderoso Deus é. A soberania e supremacia de Deus nos deram uma clara indicação de que ninguém pode ser visto como ele. Sua criação fala por ele. E, portanto, que nenhum homem tome qualquer glória. Toda a glória deve ser dada a Deus por quem ele é. Ele merece ser adorado. Mas há algo incrível sobre Deus. Seu espírito pessoal pode ser conhecido. Você pode se tornar seu amigo. Ele teve amigos no passado. Vemos na Bíblia que as pessoas se tornaram amigas de Deus e ele se tornou amigo delas. Abra seu coração para ele e ele será seu amigo. Obedeça às suas leis e ele será seu amigo. Confie nele de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento e ele será seu amigo. A presença de Deus. Gênesis 3:8. E ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim na viração do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Desde o começo dos tempos, Deus sempre gostou de se revelar ao homem. Vemos isso no jardim do Éden, quando ele visitou Adão e Eva no frescor do dia e teve comunhão com eles. Isso continuou até que pecaram, e Deus os expulsou de sua presença. Você sabe, Deus é santo, e o pecado não pode ficar perto dele. O pecado separou a humanidade de Deus. Deus se tornou inacessível ao homem por causa do pecado, mas, mesmo assim, o pecado do homem não impediu Deus de alcançar. Deus continuou a se revelar aos homens de várias maneiras, até que Jesus Cristo veio. Sempre que Deus se revelou e sua presença se manifestou, ele parecia completamente e totalmente impressionante. Quando Deus apareceu a Abraão, ele apareceu como uma grande fumaça, algo como uma fornalha fumegante se movendo pelo ar. Gênesis 15, 17 e 18. E sucedeu que, pondo-se o sol e escurecendo, eis que apareceu um forno fumegante e uma tocha acesa que passou entre as peças. Havia um calor inacreditável e uma chama imensa. Quando Abraão encontrou Deus, ele viu uma fornalha fumegante se movendo pelos pedaços de animal morto. Nesse momento, a presença de Deus era absolutamente assombrosa e nada fácil de encarar. Quando Moisés teve seu primeiro encontro com Deus, ele ficou com medo, porque Deus apareceu para ele como uma sarça em chamas. Nenhum ser humano comum suportaria sem ficar aterrorizado ao ver um fogo ardente e ouvir uma voz forte. Imagine ouvir a voz de Deus de forma audível e ver um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não queimava. Êxodo 3:2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em chama de fogo do meio de um arbusto. E ele olhou, e eis que a sarça queimava no fogo, e a sarça não se consumia. A presença de Deus foi assustadora. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus não mostrou a ele seu corpo completo. Vou parafrasear a conversa entre Deus e Moisés em Êxodo 33, 18, 28. Moisés disse: "Por favor, mostre-me sua glória." Mas Deus disse: "Você não pode ver meu rosto, pois ninguém pode me ver e viver." E disse o Senhor: "Há um lugar perto de mim onde você ficará sobre a rocha, e enquanto a minha glória passar, eu te colocarei na fenda de uma rocha, e eu vou cobri-lo até que eu tenha passado. Então eu vou tirar minha mão, e você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. Ninguém pode ver Deus e viver." Essa é uma das coisas maravilhosas sobre Deus. O nível de poder e glória que ele exala não pode ser suportado por nenhum homem. Nenhum ser humano pode olhar para ele e viver. O Deus incrível que temos. Você sabe o que Êxodo 33:20 me ensina? O que Deus disse em Isaías 55:8-9 estava certo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é muito mais alto do que podemos imaginar ou sonhar. Nossa mente humana não tem a capacidade de compreender totalmente sua grandeza. A Bíblia nos diz que, quando Moisés desceu do Monte Sinai depois de ver as costas de Deus, seu rosto brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhá-lo. Seu rosto era tão luminoso que ele teve que cobrir com um véu.
As pessoas não viam o próprio Deus, mas sim o reflexo de sua glória em Moisés, e elas não conseguiam aguentar. Isso não mostra quão poderoso Deus é? Abraão e Moisés não foram os únicos a ter uma experiência com a presença impressionante de Deus. Jó também passou por algo assim. Quando Deus apareceu a Jó, ele veio como um redemoinho. Então o Senhor respondeu a Jó do redemoinho e disse, Jó 38:1. Se você já esteve em um tornado, sabe como isso deve ter sido assustador para Jó. Imagine ser confrontado com a força da natureza à sua frente, a fragilidade de nossa estrutura humana e a mente tremendo com a presença manifesta de Deus. Não é algo que possamos suportar. Isso foi o que aconteceu quando a presença manifesta de Deus encheu o templo, em 2 Crônicas 5, 13 e 14. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, nem podiam servir a Deus. A Bíblia se refere a Deus como Deus Todo-Poderoso. Podemos ver por que ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. Existe uma beleza e um poder em Deus que nosso corpo humano não pode suportar. Com nossos corpos atuais, não podemos ver Deus e ainda viver. É por isso que Deus nos promete que nossos corpos serão transformados em gloriosos antes que possamos contemplá-lo. Nossos corpos terrenos não podem entrar no céu para estar com Deus, porque estão corrompidos pelo pecado. Portanto, Deus projetou um novo corpo para cada crente em Jesus Cristo. Este novo corpo é incorruptível e imortal. É por isso que teremos corpos glorificados no arrebatamento, para que possamos olhar para Deus. Pois Deus disse a Moisés, você não pode vê-lo e viver. Para vermos Deus e vivermos, nossos corpos têm que ser glorificados. Filipenses 3:21. Que mudará o nosso corpo humilhado para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, de acordo com a operação pelo qual ele é capaz até mesmo de subjugar todas as coisas. No arrebatamento, este corpo pecaminoso será transformado pelo corpo glorioso de Deus, e seremos capazes de ficar diante dele sem qualquer medo. Nosso corpo natural não pode contemplar a Deus porque é perecível e não pode suportar o Pai. Por isso, nos serão dados corpos glorificados, que serão imortais, puros e semelhantes ao próprio Jesus. Nossos corpos glorificados nos permitirão permanecer na presença de Deus. Já pensou em como seria viver se seu corpo nunca se desgastasse? Sem esquecimento ou confusão, sem limites ao aprendizado, sem declínio na resistência ou força. Isso acontecerá um dia. Veja, Gabriel não estará no céu checando sua pressão arterial. 2 Coríntios 5:1. Pois sabemos que se nossa casa terrena deste tabernáculo fosse dissolvida, teríamos um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois nisto gememos, ardentemente desejando ser revestidos com a nossa casa que é do céu, se é que, estando vestidos, não seremos achados nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos sendo sobrecarregados. Não por isso seríamos despidos, mas revestidos, para que a mortalidade possa ser engolida pela vida. Para o crente, esta nova casa é seu corpo glorificado. É o edifício de Deus que não foi feito por mãos e que é eterno nos céus. 1 Coríntios 15:51. Eis que eu vos mostro um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, num piscar de olhos, na última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e seremos transformados. Porque este corruptível deve se revestir de incorrupção, e este mortal deve se revestir de imortalidade. Para que, quando este corruptível tiver se revestido de incorrupção, e este mortal se revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Que coisa maravilhosa! Quando Deus disse a Moisés: Moisés, quero que você me escreva um livro. É incrível como a Bíblia tem resistido ao teste dos homens. Muitos se levantaram contra ela, mas cada um desses homens caiu. E, no entanto, a Bíblia até hoje ainda está firme. Este livro ainda está nas casas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Este livro tem mudado as nações. Ele tem transformado os países. Cada país, cada nação que se levantou contra este livro, falhou. Este livro é o ponto de referência para a nossa alma. É a âncora para a nossa vida. Este livro, a Bíblia, é a biblioteca de Deus.
Para o peregrino cansado, a Bíblia é um cajado forte e seguro. Para aquele que se encontra na escuridão, a Bíblia é uma luz brilhante. Para aqueles que estão sobre fardos pesados, a Bíblia é força e consolo. A Bíblia é um doce descanso para aquele que se perdeu. A Bíblia é um guia seguro para os desencorajados. Ela sussurra mensagens de esperança para aqueles que estão angustiados pelas tempestades da vida. A Bíblia é uma âncora para aqueles que sofrem de solidão. A Bíblia revela um Deus que se apega mais do que um irmão. E se você conheceu o Deus desta Bíblia, achará difícil encontrar as palavras para expressar adoração e louvor a Ele. Mas hoje quero focar em um versículo. Quando o profeta Isaías viu o mundo espiritual, ele escreveu em Isaías 6:1: No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor sentado em um trono alto e elevado, e seu séquito enchia o templo. O profeta Isaías estava falando sobre o que viu. Há diferentes versículos na Bíblia que falam sobre a aparição de Deus em seu trono. Li vários deles e não encontrei nenhum que dissesse que a glória de Deus não é grande, ou que a descrevesse como algo comum. A maneira como Deus sempre aparece é comparada a algo grandioso. João viu esse mesmo trono no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 4:3 está escrito: E aquele que estava sentado parecia ser como jaspe e uma pedra de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, à vista como esmeralda. No Antigo Testamento, Deus também apareceu diante dos filhos de Israel em sua glória. Em Êxodo 24:17, a visão da glória de Deus foi como um fogo devorador no topo da montanha, aos olhos dos filhos de Israel. Quando Deus apareceu aos filhos de Israel, sua voz era como o som de uma trombeta, e eles podiam ver o trovão. Isso os deixava com medo, e eles não podiam enfrentar Deus. Êxodo 20:18-19 afirma: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o som da trombeta, e a montanha fumegante. E quando o povo viu isso, se afastaram e ficaram de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e nós ouviremos. Mas não deixe Deus falar conosco para que não morramos. Isaías foi capaz de ver Deus em seu trono, e os anjos que cercavam seu trono. Ele viu tudo sobre Deus. Depois de ler Isaías 6:1 com atenção, percebi que a primeira coisa que chamou a atenção de Isaías foi aquele que estava sentado no trono. Depois de falar sobre a pessoa que viu no trono, ele continuou a explicar as outras coisas que viu. Isaías 6:2 diz: Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Claramente há outras coisas ao redor do trono, mas a Bíblia não diz que tudo foi mostrado a Isaías uma coisa após a outra. Não foi uma exibição sequencial. Isso significa que tudo veio para ele de uma vez só. O que chamou sua atenção foi o trono, e aquele que estava sentado no trono. Isso mostra que este trono é muito especial. Não é algo que você pode simplesmente ignorar. Todo o resto era secundário, exceto aquele que estava sentado no trono. Por tudo o que sabemos, o profeta Isaías pode ter passado muito tempo admirando aquele trono e aquele que estava sentado nele. Não podemos dizer que um trono é apenas um assento ocupado por uma pessoa exaltada. Isso significa que a pessoa que se senta no trono tem o poder de fazer qualquer coisa acontecer em seu reino. Se alguém deve estar na presença da pessoa sentada no trono, deve fazê-lo com o maior respeito. Qualquer coisa que alguém que se senta no trono diz é final, e o poder dentro desse reino não pode ser desafiado. Nem todos podem se sentar no trono. Apenas a pessoa que tem autoridade em um lugar ou reino pode sentar-se nesse trono. Apenas um governante pode se sentar nesse trono. O trono que Isaías viu é o trono de todo o universo. Tudo neste universo e neste mundo gira em torno do trono de Deus. É por isso que seus olhos foram atraídos em primeiro lugar para aquele que estava sentado no trono, não para os anjos, nem para qualquer outra coisa. Em segundo lugar, Isaías viu o Senhor alto e exaltado. Se vamos falar sobre a grandeza de Deus, é algo que podemos estudar por 10.000 anos e ainda assim não chegará ao fim. Quando dizemos que Deus é grande, não é apenas uma frase simples ou comum. É algo grandioso. Não há nada que possamos comparar com a grandeza de Deus. Ele é altamente exaltado e governa os assuntos dos homens. Ele sabe tudo o que falamos sobre o trono de Deus. O que torna o trono de Deus grande é aquele que se senta nele.
E isso é Deus Todo-Poderoso. Vemos o nome Deus Todo-Poderoso na Bíblia. E você sabe o que isso me diz? Me diz que não há ninguém maior do que Ele. Me diz que Ele é Todo-Poderoso. 1 Crônicas 29:11 diz: Teu, ó Senhor, é a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade. Por tudo o que há no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor. E tu és exaltado como cabeça sobre tudo. A grandeza de Deus ultrapassa o universo. Se os homens não conseguem entender todo o mistério do universo, o que os faz achar que podem entender o Deus que o criou? Aquele que colocou tudo em movimento desde o começo dos tempos. Tudo o que se move é por causa dele. Relâmpagos brilham sob seu comando. A chuva vem e vai por sua ordem. Ele está totalmente no controle o tempo todo, o chefe do universo. Ele é grande e responsável, o rei de todos os reis, o senhor de todos os senhores, o governante e o criador. De fato, Deus é grande, mas Deus não é grande apenas por causa do que ele faz neste universo e por causa de quem ele é. Deus é grande por causa do que ele faz na sua vida. Somos filhos de Deus e desfrutamos da grandeza de Deus todos os dias. Ele está mostrando sua grandeza na nossa vida todos os dias, mesmo que às vezes não percebamos. Dormimos e acordamos todos os dias, e isso é por causa da grandeza de Deus. Poder sair de casa e voltar vivo neste mundo perigoso é uma prova da grandeza de Deus. Deus está te sustentando, e isso é a grandeza de Deus na sua vida. Os desafios que você enfrentou e os desafios que você superou são provas da grandeza de Deus. As batalhas que você lutou e as vitórias que conquistou são evidências da grandeza de Deus na sua vida. Há batalhas que você enfrentou e não deveria ter vencido. Por todos os motivos, você deveria estar morto. Mas a grandeza de Deus te ajudou a ter a vitória. A grandeza de Deus é a razão pela qual aquele acidente não te matou. A grandeza de Deus é a razão pela qual você ainda está de pé hoje. A grandeza de Deus é a razão pela qual você é mais do que um vencedor. Amigos te deixaram, sua família te deixou, mas você ainda está de pé. Eu acredito que todos nós hoje podemos concordar que só Deus é grande. E a coisa maravilhosa é que até os anjos concordam conosco. Até os anjos se curvam em adoração diante da grandeza de Deus. Só Deus é grande, mas a verdade é que todos vão se curvar, agora ou no futuro. Romanos 14:11 diz: Todo joelho se dobrará para mim, e toda língua confessará a Deus. Os anjos estão no céu agora, se curvando diante de Deus por causa de sua grandeza. Eles estão sempre se curvando e louvando. Ele é um grande Deus. Eve Hill disse uma vez que os anjos passam o dia se curvando diante de Deus e dizendo santo. Eles fazem isso porque, quando se levantam, olham para ele e veem ele fazer outra coisa grandiosa. Então, eles se curvam e dizem santo. Nosso Deus é grande. Os anjos no céu sabem o quão grande Deus é. Só nós devemos aprender com os anjos e reconhecer a grandeza de nosso Deus, porque só Deus é grande. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.